Olá, amigos, aqui é o professor Antônio Daudi. Nós vamos estudar aqui nesta aula, ou ao menos iniciar o estudo sobre jornada de trabalho. Pessoal, o tema é importantíssimo em provas. Nós temos uma predileção do examinador por esse assunto e também é importantíssimo para quem, de algum modo, vai trabalhar, vai militar com o direito do trabalho. Porque são milhares, né? São, enfim, um sem número de ações judiciais, de conflitos que se colocam no dia a dia das relações de trabalho, que versam justamente sobre jornada de trabalho. Se é devido a hora extra, se não é devido a hora extra, se há ali a necessidade de pagamento de um adicional noturno, se não há o pagamento do adicional noturno, se o intervalo deve ser de 30 minutos, de 60 minutos, de 2 horas. Então, são vários os pontos que suscitam dúvidas quando se estuda a jornada de trabalho. E nesse sentido, amigos, nós elaboramos aqui uma série de blocos a respeito deste conteúdo para estudarmos com a devida profundidade os variados temas sobre jornada de trabalho que podem aparecer na sua prova. Então, olhem só, nós vamos dividir o estudo desse assunto nos seguintes blocos. Neste bloco introdutório, que nós estamos iniciando agora, nós daremos uma visão geral sobre a jornada de trabalho, sobre o que é o tempo à disposição do empregador. Estudaremos os dispositivos da CLT que se relacionam com tempo à disposição do empregador, inclusive após a reforma trabalhista, tá legal? Estudaremos a atual situação da jornada ou do tempo em itinerário, né? Tempo em itinerário é o tempo de trajeto, é o tempo de itinerário, tá legal? Vamos ver qual é o tratamento dado pela CLT a este tempo atualmente. Vamos estudar ainda o chamado tempo residual à disposição do empregador. Estudaremos também qual é a jornada normal ou padrão de trabalho, inclusive prevista no artigo 7º da Constituição Federal. Legal? No segundo bloco deste nosso assunto, nós estudaremos as jornadas em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada em TIR, que tem inclusive assento constitucional e guarda uma boa importância em provas, bem como outras jornadas especiais previstas na CLT. É legal? Nós vamos contrastar a jornada normal de trabalho com estas jornadas especiais que traremos para estudarmos juntos neste segundo bloco. Tá legal? Na sequência, amigos, nós vamos estudar um tema, bote logo um asterisco neste assunto, nós vamos estudar as horas extras. Legal? Ou seja, a jornada extraordinária. E estudaremos também as situações em que o empregado trabalha além da sua jornada contratual e que não há o pagamento de hora extra. Por quê? Em razão da existência de um acordo de compensação de jornadas. Muito bem. Na sequência, nós estudaremos a jornada noturna. Veremos qual é considerado um período noturno, né, de acordo com a CLT, de acordo com a lei do doméstico, a lei do trabalho rural, os respectivos adicionais e todo o detalhamento relacionado ao pagamento da hora noturna. Por fim, estudaremos os descansos, né, ou seja, os intervalos intra-jornada, os intervalos entre duas jornadas e também o repouso semanal remunerado, tá legal? E, finalmente, vamos ver alguns aspectos relacionados ao controle de jornada. As jornadas que devem ser controladas, como se dá o controle sobre a jornada efetivamente desempenhada pelo empregado e também situações excepcionais em que a jornada não será objeto de controle. Tá legal? Dito isso, amigos, feita esta breve contextualização quanto a este assunto, nós vamos aqui iniciar o estudo comentando alguns aspectos iniciais, alguns aspectos introdutórios a respeito da jornada de trabalho. Olhem só, em primeiro lugar, é importante que a gente compreenda muito bem o conceito de tempo à disposição do empregador. Então nós vamos ler juntos aqui o que diz o artigo 4º, né? O caput do artigo 4º da CLT. E este artigo, amigos, ele é importantíssimo para que a gente possa compreender todo o estudo de jornada de trabalho. Então vamos aqui na tela, vamos ler juntos o que diz o caput do artigo 4º da CLT a respeito do tempo à disposição do empregador. Considera-se como de serviço efetivo, olhem só,
O período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Legal? Então, o tempo em que o empregado está à disposição do empregador é considerado serviço efetivo, bem como o tempo que o empregado está aguardando ordens do empregador ou que ele está executando as ordens do empregador, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, reparem o seguinte: salvo disposição especial expressamente consignada, faz parte da jornada de trabalho. É considerado tempo à disposição do empregador, tanto aqueles períodos em que o empregado está efetivamente trabalhando, ele está ali suando a camisa para executar as ordens do empregador, como aquele tempo, aquele período de tempo em que o empregado está de braços cruzados, aguardando a emissão de ordens. Tá legal? Muito embora, neste segundo período, ele está lá de braços cruzados, ele não está efetivamente trabalhando, este período também é considerado à disposição do empregador e também deve ser objeto de pagamento, também faz parte da jornada de trabalho. Tá legal? Se é tempo à disposição, faz parte da jornada de trabalho e, portanto, deve ser objeto de remuneração ao empregado. Tá legal? E vejam só, na prática, no dia a dia das relações de trabalho, há diversos momentos, há diversos períodos em que o empregado não está efetivamente trabalhando, não está efetivamente executando ordens, mas ainda assim serão considerados tempo à disposição do empregador. Um desses exemplos foi mencionado já aqui no caput do artigo 4º. O empregado está de braços cruzados aguardando ordens. Então imaginem só o seguinte exemplo. Olhem só, você é empregado, né? Você é auxiliar administrativo em determinada empresa. Você chega para trabalhar na segunda-feira, registra ali a sua entrada, né, o início da sua jornada de trabalho, às 8 horas da manhã. Então, desde as 8 horas da manhã você está lá dentro da empresa. E a bem da verdade, você chegou às 8, né, que é o seu horário de jornada contratual, e você não tem nenhum trabalho. Na verdade, o seu chefe que iria passar um trabalho para você, ele só chegou para trabalhar às 10h30 da manhã. Então reparem aí, você ficou das 8 horas da manhã até as 10h30, de braços cruzados, aguardando o recebimento de uma ordem. Daldi, a empresa precisa me remunerar por esse período? A empresa precisa pagar esse período como se fosse tempo à disposição do empregador? E a resposta, amigos, é sim. Tá legal? Outra situação, né, nós vamos trazer aqui na tela alguns exemplos nesse sentido. Um primeiro exemplo é este que o empregado ainda está aguardando o recebimento de instruções, aguardando ordens. Você chegou às 8, seu chefe chegou só às 10h30 e não havia nenhuma tarefa designada para você. Legal? Apesar disso, aquele período das 8 às 10h30 é tempo à disposição do empregador, faz parte da jornada de trabalho do empregado. Legal? Outro exemplo é quando nós temos, por exemplo, máquinas paradas. Olhem só, imagine a seguinte situação. Você trabalha lá em uma indústria e tem lá uma linha, né, aquela esteira de montagem dos produtos. A esteira pifou, a esteira deu um problema e a esteira está parada, né, para fins de manutenção já faz uma semana. Já faz uma semana, portanto, que você não está lá parafusando os produtos, né, fazendo ali o seu trabalho. Você está de braços cruzados em razão das máquinas da esteira se encontrar parada. Daldi, mas aí também, né, será que é caso realmente de remunerar o empregado por esse período? É tempo à disposição do empregador? E a resposta é sim. Faz parte da jornada de trabalho, porque este é um risco, né? Se o empregado tem ali de fato todas as condições para ele trabalhar ou não, esse risco, amigos, ele é assumido pelo empregador. Tá legal? Então, se ele está cumprindo ordens, aguardando as máquinas trabalharem, tudo isso é tempo à disposição do empregador. Querem um outro exemplo? Imagine só, eu tenho um empregado, eu sou dono de um posto de combustível, legal? E eu tenho um empregado lá que ele é frentista. O empregado é frentista e na última semana nós tivemos um problema no transporte de combustíveis e eu não tinha mais combustível para abastecer os veículos lá no meu posto. O que aconteceu? O frentista, meu empregado, ficou uma semana de braços cruzados.
sem ter como efetivamente pegar ali e abastecer os veículos. Tá legal? Dentro daquela semana também, né, toda aquela jornada de 40, 44 horas, também é considerado tempo à minha disposição, também é serviço efetivo e deve ser objeto de remuneração. Legal? E um outro exemplo que pode aparecer em prova são os chamados intervalos não previstos em lei. Intervalos não previstos em lei. Daldi, o que intervalo não previsto em lei tem a ver com o nosso assunto aqui? Pessoal, o empregado, ele tem direito a usufruir de determinados intervalos, intervalos estes previstos em lei. Legal? Então, por exemplo, se a jornada extrapola as 6 horas de trabalho, ele fará jus a um descanso, né, como regra geral, de 1 a 2 horas. Este é um descanso, é um intervalo previsto em lei. Mas imagine o seguinte, imagine que o empregador, por uma liberalidade sua, ele decide conceder um intervalo a mais para aquele empregado. Então ele vai lá e concede um outro intervalo, um intervalo que não está previsto em lei. E a jurisprudência do TST tem considerado que este intervalo, amigos, que não está previsto em lei, muito embora o empregado não esteja efetivamente executando ordens, não esteja efetivamente trabalhando, ele está ali no intervalo, no momento de descanso, de repouso. Vejam só, como não há uma obrigatoriedade do empregador conceder aquele descanso, este intervalo não previsto em lei, ele também é tempo à disposição do empregador. Então vejam só aqui a repercussão disso que nós estamos comentando. Nos termos lá da súmula 118 do TST, nós vamos ver aqui o que acontece quando o empregador concede um intervalo não previsto em lei. Em primeiro lugar, imagine aqui uma situação comum, em que um empregado, né? Essa aqui é uma jornada de trabalho. Vejam só, o empregado chega para trabalhar às 8 horas da manhã, tá legal? Ele trabalha ali até o meio-dia. Meio-dia, amigos, ele sai para o seu almoço. E ele vai usufruir um intervalo aqui de almoço de 2 horas. Bacana? Às 14 horas em ponto, ele retorna ao trabalho e lá ele permanece até às 18 horas. Então, se nós formos computar aqui, ó, foram 4 horas de trabalho pela manhã e mais 4 horas de trabalho no período da tarde. Ao todo, este empregado trabalhou aqui uma jornada de 8 horas neste dia. Tá legal? Por quê? Este intervalo de almoço de 2 horas, este aqui é um intervalo previsto em lei. Tá legal? É um intervalo previsto em lei. E como regra geral, o intervalo previsto em lei, ele não faz parte da jornada de trabalho, é período de descanso. Tá legal? Então, como este intervalo previsto em lei, este aqui especificamente não é computado na jornada de trabalho, este empregado que ficou das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas trabalhando, ele completou naquele dia uma jornada de trabalho de 8 horas. 8 horas de tempo à disposição do seu empregador. Tá legal? Tudo bem até aqui? Agora, nós vamos adicionar mais um intervalo ao nosso exemplo. Olhem só, nesta outra situação aqui de baixo, o empregado chega para trabalhar às 8 da manhã, lá permanece trabalhando até o meio-dia. Igualmente, ele sai ao meio-dia, usufrui lá 2 horas de intervalo para almoço. Às 14 horas ele retorna e vejam só, o detalhe deste exemplo é que às 15h45, ou seja, 3h45 da tarde, o empregador dá a esse empregado um intervalo de 15 minutos. Daldi, é obrigatório ao empregador conceder esse outro intervalo, esse segundo intervalo? E a resposta é não. Então aqui, amigos, nós temos um intervalo que não está previsto em lei. Tá legal? Este intervalo aqui, ele é concedido por uma liberalidade do empregador. Legal? O empregador está concedendo porque ele assim deseja. A vontade aqui não é do legislador, a vontade aqui na concessão deste intervalo é do empregador. Muito bem, o empregado usufrui esse intervalo não previsto em lei de 15 minutos
Às 16 horas ele retorna ao trabalho e lá permanece até às 18 horas. E aí vem a grande pergunta: qual é a jornada de trabalho que o empregado cumpriu aqui nesse dia? Vejam só, vamos calcular aqui novamente. Pela manhã, 4 horas, tá legal? 4 horas. Né? Aqui no período da tarde, ele trabalhou aqui 1h45 antes do intervalo e mais 2 horas após o intervalo. Mas vejam, como esse intervalo aqui ele não está previsto em lei, é concedido por uma liberalidade do empregador, tem considerado o TST que este intervalo também faz parte da jornada de trabalho. Então vejam só, neste caso, também o empregado terá cumprido uma jornada de 8 horas. Também terá cumprido uma jornada de 8 horas, já que esse intervalo não previsto em lei também é tempo à disposição do empregador. Tá legal? Agora imaginem o seguinte, imaginem ainda aqui nesse nosso exemplo, imagine que o empregador chegue para o empregado e fala, olha, faz o seguinte, eu estou te concedendo aqui esse intervalozinho de 15 minutos, que não está previsto em lei, né? Então vou fazer o seguinte, você fica aqui mais 15 minutinhos ao final do expediente para compensar esse intervalo. Então, ao invés de sair às 18 horas, vamos fazer aqui novamente, o empregado acaba saindo às 18h15. Como consequência disso aqui, pessoal, reparem, a jornada vai deixar de ser 8 horas e ela vai passar a ser de 8 horas e 15 minutos. Tá legal? E 15 minutos, ou seja, o empregador estará obrigado a pagar estes 15 minutos como hora extra ao empregado, porque ele concedeu o intervalo por uma mera liberalidade. Aqueles 15 minutos do intervalo já fazem parte da jornada de trabalho. E se o empregador exige que o empregado fique 15 minutos ao final do expediente, aqueles 15 minutos, como também é tempo à disposição do empregador, ele também é considerado jornada de trabalho e deve ser objeto de pagamento de hora extra. Tá legal? Entendido até aqui? Então nós comentamos as situações em que o empregado está aguardando o recebimento de ordens, as situações em que máquinas estão paradas, por algum motivo o empregado não está ali efetivamente trabalhando. Nós comentamos agora a situação dos intervalos não previstos em lei. Em todos estes casos, meus amigos, será tempo à disposição do empregador, faz parte da jornada de trabalho e, portanto, deve ser objeto de remuneração. Tá legal? Avançando um pouco mais, é importante nós comentarmos aqui algumas exceções relacionadas ao que nós estamos comentando sobre o tempo à disposição do empregador. E aqui nós tivemos uma alteração importante promovida pela reforma trabalhista em 2017. Tá legal? A partir da reforma trabalhista, da Lei 13.467, as situações, ficou bastante claro na nossa legislação que há determinadas situações em que o empregado permanece dentro da empresa, mas apesar de permanecer ali no centro de trabalho, dentro da empresa, aqueles períodos não serão considerados tempo à disposição do empregador. Legal? É isso aí. São exceções ao que nós estávamos comentando há pouco. E nesse sentido, amigos, se nós formos lá no artigo 4º, parágrafo 2º, estávamos lendo o caput do artigo 4º. Se nós formos lá para o parágrafo 2º do mesmo artigo, nós vamos ver que há algumas situações em que o empregado, por escolha própria, tá legal? O próprio empregado decide permanecer dentro das dependências da empresa. E reparem, ele não está lá cumprindo ordens, não está lá aguardando ordens. É uma decisão do próprio empregado de permanecer no centro de trabalho. Legal? E se lá ele permanece buscando proteção pessoal ou desempenhando atividades particulares, amigos, nestas duas situações, estes períodos de tempo não serão considerados à disposição do empregador e, portanto, não devem ser pagos como se fossem horas extras. Eles não fariam, em tese, parte da jornada de trabalho. Tá legal? Agora, vejam só o seguinte exemplo.
Olhem só, a Mariana, de novo ela trabalha aqui no Estratégia Concursos. E imagine só que o Estratégia Concursos fica em uma zona, uma região aqui de Brasília, uma região da cidade, que é uma região bastante perigosa. Tá legal? Bastante perigosa. E o que que acontece? A jornada de trabalho, né, o expediente da Mariana, se encerra às 20 horas. Olha só, o expediente da Mariana vai até às 20 horas. E ela sabe, amigos, que o ônibus, a condução que ela pega, o coletivo que ela pega para ir embora para casa dela, só passa lá no ponto de ônibus às 20h30. Legal? Às 20h30. E como estratégia e o ponto de ônibus, né, ficam em uma região de alto índice de violência, a Mariana faz o seguinte: para a sua própria proteção, ela faz o seguinte, estes 30 minutos aqui, ao invés dela guardar lá no ponto de ônibus, ela fica guardando, olhem só, nas dependências da empresa. Tá legal? A Mariana fica guardando nas dependências da empresa aqueles 30 minutos. E, para deixar bastante claro, veio a reforma trabalhista dizendo aqueles 30 minutos em que a Mariana fica dentro do Estratégia, não trabalhando, não aguardando o recebimento de ordens, mas buscando proteção pessoal, antes de partir lá para o ponto de ônibus, aqueles 30 minutos, amigos, não serão considerados tempo à disposição do empregador. Não, por óbvio, né? Ela está ali por uma conveniência dela, uma conveniência do próprio empregado. Querem outro exemplo? Imagine só, hoje eu estou saindo aqui do Estratégia Concursos, meu expediente se encerrava às 18 horas. Eu chego lá na porta, né, do Estratégia, lá na portaria da empresa, e eu vejo que lá fora está caindo uma tempestade, né, muito forte, inclusive uma chuva de granizo. Legal? Uma tempestade muito forte, e eu faço o seguinte, eu volto para trás, retorno aqui ao Estratégia e fico aqui conversando com o pessoal, batendo papo, justamente buscando proteção pessoal. Legal? Buscando proteção pessoal, e eu permaneço aqui 1 hora até a tempestade passar. Vem cá, estes 60 minutos, essa 1 hora em que você aqui permaneceu, devem ser remuneradas, devem ser consideradas tempo à disposição do empregador, e a resposta é não. Legal? Essa resposta hoje consta da própria CLT do artigo 4º, parágrafo 2º. No mesmo sentido, não será tempo à disposição do empregador aqueles intervalos de tempo em que o empregado permanece dentro da empresa desempenhando atividades particulares. Tá legal? Então, imagine só este outro exemplo. Olhem só, a minha jornada de trabalho, ela se inicia às 8 horas da manhã. Tá legal? Então, imagine só que a minha jornada de trabalho, vou apagar esse exemplo aqui para a gente não confundir. Minha jornada de trabalho, ela é das 8 horas da manhã até o meio-dia, legal? Eu tenho direito a 1 hora de intervalo, então às 13 horas eu já retorno e acabo trabalhando até às 17 horas. Essa é a minha jornada, né, que hoje eu desempenho aqui na empresa, imagine isso aí, legal? Agora, olhem só, eu comecei a estudar para concursos públicos, legal? Comecei a estudar para concurso público e em casa eu já sei que eu não consigo estudar. Então eu chego para o meu chefe, chego ali para o meu empregador e falo, olha, vem cá, será que a gente pode combinar aqui nós dois que eu vou chegar 1 hora mais cedo aqui na empresa, tá legal? Eu vou chegar aqui na empresa às 7 horas, mas das 7 às 8 eu não vou trabalhar. Eu vou ficar estudando para concurso público, tá legal? Então, olhem só, eu chego às 7 horas na empresa. Das 7 às 8, eu não estou trabalhando, não estou aguardando ordens, eu estou desempenhando uma atividade particular. Legal? Uma atividade particular. E eu faço isso das 7 às 8, às 8 horas eu paro de estudar e aí sim eu começo a trabalhar. Tá legal? Então esse período de tempo que vai das 7 horas da manhã até as 8 horas da manhã, eu estou realizando ali uma atividade particular, que não é considerada tempo à disposição do empregador e, portanto, não faz parte da jornada, não deve ser objeto de remuneração. Tá legal? Vejam só que esse dispositivo que nós estamos comentando, ele foi inserido por meio da reforma trabalhista e ele acabou contrariando o que dizia a súmula 366 do TST. A súmula 366 do TST dizia lá que o tempo residual
ali na jornada de trabalho, ele era considerado o tempo à disposição do empregador, pouco importando ou não importando se o empregado iria trocar de roupa, iria fazer um lanche, uma higiene pessoal, tá legal? Então, a súmula 366 do TST dizia justamente que o tempo residual era irrelevante a atividade desempenhada pelo empregado, inclusive essas atividades consideradas particulares, lanche, higiene, troca de roupa, troca de uniforme, isso era tudo considerado o tempo à disposição do empregador. Legal? E veio o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, justamente dispondo de modo diverso. Vamos ler juntos aqui o que está dizendo. Vamos ver a dicção aqui do artigo 4º, parágrafo 2º, inserido por meio da reforma trabalhista. Legal? Ou redação alterada por meio da reforma trabalhista. Diz lá, olhem só, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário. Então, não é computado como hora extra, não se considera tempo à disposição do empregador. Aquele período de tempo que excede a jornada normal de trabalho, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º, artigo 58 da CLT, né, esse dispositivo prevê lá um limite de tolerância que nós vamos estudar mais à frente, que é de 5 minutos em cada registro, de 10 minutos diários, quando o empregado, ou seja, ainda que extrapolado esse limite, não é considerado tempo à disposição do empregador quando, olhem só, o empregado, por escolha própria, talvez seja o trecho mais relevante aqui desse dispositivo da lei, legal? O empregado, por escolha própria, reparem, busca proteção pessoal, que nós já comentamos, busca proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas, tem ali um alto índice de violência, eu estou preocupado, eu vou ficar aqui dentro da empresa nesse período. Legal? Ou ainda, ele busca proteção pessoal em decorrência de más condições climáticas. Olha só, tá caindo a tempestade lá fora, eu permaneço aqui dentro mais um pouquinho. Ou em outras situações em que eu vou permanecer ou adentrar nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, que é o segundo caso, nós vamos marcar aqui como B. Legal? E aqui, nesses incisos do parágrafo 2º, o legislador vai nos dar alguns exemplos de atividades particulares. Práticas religiosas. Olha só, eu chego 20 minutinhos mais cedo lá no trabalho para fazer a minha oração, a minha reza. Tá legal? Então, práticas religiosas, eu chego mais cedo, aquilo não é tempo à disposição do empregador. Não precisa me pagar aquilo como se fosse hora extra. Tá legal? Outro, período de descanso, período de lazer. Vou fazer ali, eu encerro meu expediente, eu fico ali dentro da empresa, batendo papo com os colegas, fazendo aquele networking, não é verdade? Um tempo de lazer, vou bater papo ali sobre futebol, enfim, sobre uma série de outras coisas, né? Às vezes se o empregador permite, a gente pode jogar ali, fazer ali algum tipo de atividade de lazer, e aquilo não é tempo à disposição do empregador. Legal? O que mais? Estudo, né, aquele nosso exemplo, eu chego 1 hora mais cedo para estudar para concurso público. Eu chego ali para fazer uma alimentação, né? Atividades de relacionamento social, aqui o networking também, higiene pessoal. Então, todos estes períodos de tempo seriam consideradas atividades particulares e, se excedem da jornada normal de trabalho, não precisam ser pagas como hora extra, porque não é tempo à disposição do empregador. Legal? Não é tempo à disposição do empregador. E, por fim, nós vamos detalhar um pouco mais este inciso 8º, que ele diz o seguinte: também não deve ser considerado tempo à disposição aquele período de tempo necessário à troca de roupa ou uniforme, legal? Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca dentro da empresa. Faltou aqui uma empresa no finalzinho de realizar a troca dentro da empresa. Então, olhem só, pessoal, aqui nós temos um detalhe, nós temos uma condição.
Legal? Nós temos uma condição que é a seguinte: só não é considerado tempo à disposição do empregador quando não há obrigatoriedade do empregado tirar o uniforme, trocar ali de roupa dentro da empresa. Legal? Imagine só, eu tenho algumas atividades, algumas funções que é obrigatório que a troca de roupa, a troca de uniforme ocorra dentro da empresa. Imagine só um empregado que atua como vigilante. Muitas vezes ele usa lá um colete, ele usa ali uma bota, um coturno, ele usa alguns equipamentos que devem permanecer dentro da empresa. Então, neste caso, é obrigatório que a troca de roupa se dê dentro da empresa. E aí, aquele período de tempo para trocar o uniforme, tirar o uniforme, vestir ali a roupa paisana, vamos dizer assim, esse período de tempo, aí sim, amigos, ele é considerado tempo à disposição do empregador. Não sendo este o caso, vale a regra geral, que a troca de roupa, não havendo obrigatoriedade, ela, naquele período, não é considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, se exceder da jornada normal de trabalho, não gera o pagamento de hora extra. Tá legal? Entendido até aqui? Vamos lá, nós vamos aqui dar dois exemplos para que fique bem claro tudo isso que nós estamos comentando. Olhem só, aqui neste primeiro exemplo, de novo, o empregado chega lá às 8 horas da manhã, trabalha até o meio-dia, 2 horas de almoço, legal? E ele retoma suas atividades às 14, segue até às 18 horas. Imagine o seguinte, amigos. Esse empregado aqui, ele trabalha como professor em uma academia, tá legal? Ele trabalha como professor em uma academia. E ele trabalha, né, das 8 ao meio-dia, né, ajudando ali as pessoas, né, passando ali, prescrevendo treinos, né, ajudando as pessoas ali, os clientes da academia, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Mas ele combinou com o seu empregador que às 18 horas ele vai tirar o seu uniforme e ele vai malhar. Legal? Então, das 18, imagine só, das 18 até as 19 horas, imagine só mais um pedacinho aqui, das 18 às 19 horas, durante essa uma horinha aqui, o empregado, ele vai malhar, ele vai fazer ali a sua própria atividade física, legal? Usufruindo ali dos aparelhos da academia. O empregador, o dono da academia, deixou, ele autorizou ali aquele período. O que acontece, amigos? Mesmo este empregado ficando esta uma hora a mais aqui para malhar, mesmo ele ficando essa uma hora a mais aqui, por exemplo, para se abrigar de um temporal que está caindo lá fora, esta jornada continua sendo de 8 horas. Legal? Já que são 4 horas pela manhã e 4 horas pela tarde de tempo à disposição do empregador. Este período aqui não é considerado tempo à disposição do empregador. Bacana? Outro exemplo, amigos. Imaginem só um outro exemplo aqui. De novo, aquele mesmo empregado, aquele mesmo professor lá da academia. Legal? Com aquela mesma jornada das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Imaginem o seguinte, um belo dia, o empregador chega para ele e fala, olha, eu preciso atender aqui um cliente especial, enfim, eu preciso que você gere aqui alguns relatórios, e o empregador determina a ele que ele fique 1 hora a mais no final do expediente. Legal? No final do expediente, por exemplo, para gerar um relatório dos alunos mais frequentes na academia. Legal? Então ele ficou 1 hora a mais e não foi para buscar proteção pessoal, não foi para resolver ali, desempenhar uma atividade particular, nada disso. Ele ficou 1 hora a mais aguardando, cumprindo uma ordem, uma solicitação do empregador. E nesta situação, amigos, aí, vejam que este período de 1 hora a mais aqui no final do expediente, aqui ele é considerado, sim, tempo à disposição do empregador. Legal? Porque ele ficou lá para cumprir uma ordem. E neste caso, a jornada de trabalho deste empregado não será de apenas 8 horas. Você vai chegar ali às 9 horas de trabalho. Legal? Justamente em razão de este último período ser sim considerado tempo à disposição do empregador. Bacana? Então percebam aí
Esta exceção do artigo 4º parágrafo 2º, buscando proteção pessoal ou atividades particulares, não é tempo à disposição e se extrapolar a jornada, não há pagamento de hora extra. Legal? Olhem só como isso já caiu em prova. Já caiu em prova. Nós temos aqui 3 empregados, né? A Cândida, a Felícia e o Gilberto. São todos empregados da empresa AL. Todos os dias, Cândida, Felícia e Gilberto chegam à empresa aproximadamente 15 minutos antes do início da jornada. Tá legal? Durante esse período, Cândida alimenta-se com seu café da manhã. Está fazendo ali uma atividade de alimentação. Felícia estuda para o curso de alemão que está fazendo. E o Gilberto utiliza o tempo para colocar o uniforme. Olhem só, lembre-se daquela história lá, daquela condição no caso da troca de uniforme. Mesmo não sendo obrigatória a realização da troca na empresa, uma vez que não se sente confortável em usar o uniforme em seu trajeto. Tudo bem. Então nós temos 3 empregados, todos eles chegando um pouco mais cedo e todos para desempenhar atividades particulares. Olhem só, alimentação, tá legal? Estudo e troca de uniforme quando não é obrigatória a troca dentro da empresa. Reparem, são todas situações previstas aqui, ó. Previstas aqui no artigo 4º parágrafo 2º. Legal? Estudo, alimentação e a troca de roupa uniforme quando não é obrigatória a troca dentro da empresa. Legal? Então, em todos estes três casos, não haverá, não se considera tempo à disposição do empregador, não computando, portanto, como período extraordinário. O tempo gasto para Felícia apenas não, Felícia e Gilberto apenas não, Cândida, Felícia e Gilberto para a troca de roupa. É isso aí, amigos. O nosso gabarito está aqui, ó, na letra C. Tá legal? Nenhum destes três casos é considerado o tempo à disposição do empregador. Muito bem. Olhem só, em relação à troca de roupa, vejam que interessante esta questão. Diz lá que o tempo despendido para a troca de roupa ou uniforme nas dependências da empresa será considerado como hora de trabalho, ou seja, tempo à disposição do empregador, ainda que não exista a obrigatoriedade de realizá-la dentro da empresa. E aí, amigos, isso aqui está errado. Tá legal? Porque se não há obrigatoriedade de trocar de roupa, trocar o uniforme dentro da empresa, isso não é considerado tempo à disposição do empregador. É uma escolha do empregado. Tá legal? Não é uma determinação do empregador, não é uma regra. Legal? Então, deixa de ser tempo à disposição, motivo pelo qual este item está errado. Bacana? Bem, amigos, importante nós comentarmos aqui também sobre o tempo em itinerary. O tempo em itinerary, amigos, nada mais é do que o tempo de trajeto, o tempo gasto no itinerário. Tá legal? Itinerário qual, Daudi? Itinerário casa, trabalho, trabalho, casa. Vejam só, então este é o conceito de tempo em itinerary ou jornada em itinerary. Tempo que você gasta no trajeto para sair da sua casa, chegar até... Vamos melhorar aqui, vamos imaginar aqui a sua casinha. Legal? O tempo que você gasta para sair da sua casa e chegar até no trabalho. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui uma indústria. Então, este aqui é o seu trabalho. Então, todos os dias pela manhã, você vai lá e gasta 30 minutos para se deslocar, casa, trabalho, e ao final do expediente, você gasta mais 30 minutos para retornar. Legal? Vejam, há algum tempo, antes da reforma trabalhista, atendidas determinadas condições, estes 30 minutos de deslocamento para ir e os 30 para voltar, atendidas algumas condições, isto era computado como jornada de trabalho. Legal? Isto era considerada, fazia parte da jornada de trabalho do empregado e, portanto, era remunerado. Bacana? Você saía da sua casa às 7h30, batia ponto na empresa às 8 horas, mas vejam, desde as 7h30, o seu empregador estava remunerando já você, já estava computando ali a sua jornada de trabalho. Mas vejam, após a reforma trabalhista,
Houve uma extinção, um esvaziamento da jornada em itinerário do tempo em itinerário. Então, atualmente, pouco importa qual é o tempo que você gasta no deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. Este tempo não mais é computado na jornada de trabalho, não mais é computado como se fosse a serviço, à disposição do empregador. Vamos ler juntos aqui a atual redação do 58, parágrafo 2º da CLT. Diz o seguinte, né? Aqui também uma disposição alterada por meio da reforma trabalhista. Que diz lá, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, vejam, caminhando ou por qualquer meio de transporte, né? Se você vai a pé, vai de bicicleta, de ônibus, enfim, de aplicativo, com seu próprio veículo, tanto faz. Inclusive, se o meio de transporte é fornecido pelo empregador, vejam, em qualquer desses casos, aquele período de deslocamento, tempo em itinerário, não será computado na jornada de trabalho. Legal? Não será computado na jornada de trabalho justamente por não ser um tempo à disposição do empregador. Então, atualmente, grave aí, não há jornada em itinerário, não há o cômputo da jornada do tempo em itinerário como se fosse jornada de trabalho. Legal? Eu vou trazer aqui para vocês a redação anterior à reforma trabalhista e a redação posterior à reforma que nós acabamos de ler. Vejam, antes da reforma trabalhista, dizia a CLT que este tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, ele não era computado na jornada de trabalho. E aí vinha a exceção. Atendidas estas condições que nós vamos ler aqui agora, havia sim o cômputo para fins de jornada de trabalho. Legal? Salvo quando o local de trabalho era de difícil acesso. Imagine só, você trabalha lá, por exemplo, em uma região rural, né? Uma região ali de difícil acesso. Ou um local, o local onde fica o seu trabalho não é servido por transporte público. Legal? E além disso, o empregador é quem fornecia a condução. Então o empregador ia lá, contratava uma van, contratava um ônibus e ele fornecia a condução. Atendidas essas condições, este tempo de deslocamento, ele era computado na jornada de trabalho e tudo isso já foi por terra. Tá legal? Porque qualquer que seja a hipótese, hoje este período não é mais computado na jornada de trabalho. Bacana? Entendido até aqui, extinção, portanto, da jornada em itinerário. Agora vejam que a reforma trabalhista, ela foi além da simples extinção do tempo em itinerário. Se nós formos ler com atenção a nova redação do 58, parágrafo 2º, nós vamos ver, amigos, olhem só. Nós vamos ver que o tempo despendido desde a sua residência, e não é até a portaria da empresa não, amigos, é até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Tá legal? A efetiva ocupação do posto de trabalho, este tempo de deslocamento não é computado na jornada de trabalho. E vejam, imaginem só, vou retornar aqui o slide anterior, imagine só o seguinte. Imagine que você, vamos apagar esse desenho, imagine que você trabalha em uma empresa, e a empresa ela é bastante grande. O local de trabalho, ele é bastante grande, é do tamanho lá de 10 campos de futebol. Legal? Você chega aqui na portaria da empresa, bacana? É o ônibus, né? O seu coletivo, enfim, você estaciona o carro lá na portaria da empresa. Imagine só, às 8 horas da manhã. Legal? Às 8 horas, na verdade, para facilitar aqui o nosso exemplo, você chega lá na empresa, na portaria da empresa, às 7h40 da manhã. E como a empresa é tão grande, você passa aqui pela portaria e vai caminhando. Legal? Vai caminhando. Muitas empresas têm até coletivos internos, tem ônibus dentro da empresa, dado o tamanho que é ali o imóvel, legal? O imóvel onde ela fica localizada, e você gasta 20 minutos para se deslocar até aqui, ó. Esse quadradinho preto que nós vamos desenhar aqui,
é o seu posto de trabalho. Legal? O que aconteceu? Você gastou 20 minutos nesse deslocamento dentro da empresa. Ou seja, você chegou lá no seu posto de trabalho, no seu local da efetiva ocupação, às 8 horas da manhã. Bacana? E havia entendimentos do TST no sentido de que, se esse tempo de deslocamento dentro da empresa superar determinado nível ali de tolerância, determinado tempo de tolerância, este tempo de deslocamento dentro da empresa seria computado como fosse jornada de trabalho. Tá legal? Então, se nós considerarmos que a reforma trabalhista mencionou que a jornada de trabalho se inicia com a chegada no local da efetiva ocupação do posto de trabalho, nós vamos concluir que este tempo gasto entre a portaria da empresa e o efetivo local do posto de trabalho também não deve ser computado na jornada, caindo por terra entendimento anterior do TST, que estabelecia lá um limite, uma tolerância de 10 minutos. Tá legal? Então, tomando por base a literalidade do 58, parágrafo 2º, a jornada de trabalho se iniciaria no momento em que o empregado chega no local da efetiva, do seu efetivo posto de trabalho, não sendo computado o tempo de deslocamento nem casa-trabalho e nem portaria da empresa posto de trabalho. Tá legal? Estes aspectos todos foram objeto desta questão que nós vamos comentar a seguir. A questão diz o seguinte: Vênus é empregada da empresa Raio de Luar Indústria e Comércio de Embalagens Limitada, que fornece condução para os 30 empregados irem e voltarem da fábrica. Então vejam, a empresa é quem fornece a condução. E descontando do salário dos empregados a quantia de R$ 20 por mês pelo fornecimento da condução. A rede de transporte público regular é insuficiente para atender a localidade onde está situada a empresa. Considerando a lei da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, e aí vem Vênus. Se nós formos examinar aqui, nós podemos já eliminar todas estas alternativas que mencionam que a empregada faz jus às horas em itinerário. Porque, atualmente, após a reforma trabalhista, é irrelevante se a empresa fornece a condução, se o local não é bem, se o transporte público é insuficiente naquela localidade, se há ou não cobrança, qualquer tipo de cobrança pelo fornecimento da condução, tá legal? Atualmente isso tudo é irrelevante. Por quê? Porque a empregada não mais faz jus às horas em itinerário. B, não faz jus às horas em itinerário nos percursos de ida e volta, legal, na medida em que no percurso de ida e volta não se considera à disposição do empregador, ainda que esse forneça a condução. Olha só, a letra B está correta, é o nosso gabarito aqui. A C dizia, não faz jus às horas em itinerário, na medida em que há desconto por parte do empregador da quantia de R$ 20. Isso aqui é irrelevante. Tá legal? Não faz jus porque a reforma trabalhista extinguiu o direito à jornada em itinerário. Bacana? Bem, para nós já caminharmos aqui para a parte final deste primeiro bloco introdutório, é importante nós destacarmos aqui os conceitos de sobreaviso e de prontidão. Legal? Estes dois conceitos, esses dois institutos, eles surgiram inicialmente para os ferroviários. Na sequência, eles acabaram sendo estendidos para os petroleiros, para os eletricitários e, atualmente, eles acabam sendo utilizados para diversas categorias de trabalhadores. É importante nós sabermos exatamente o que é o sobreaviso, o que é a prontidão e nós sabermos diferenciar estes dois institutos. Há uma grande quantidade de questões de prova que tentam nos confundir, entre ali as características do sobreaviso e prontidão, que são muito similares. Então, olhem só. O sobreaviso, amigos, ele está definido aqui no parágrafo 2º do artigo 244 da CLT, enquanto a prontidão está definida logo no parágrafo seguinte. Vejam só, antes de nós lermos juntos as definições de sobreaviso e de prontidão, o que é importante nós percebermos? O sobreaviso, amigos,
é aquela situação em que o empregado fica fora da empresa, o empregado fica na sua própria residência, aguardando uma eventual convocação por parte do empregador. Tá legal? Então, no sobreaviso, o empregado foi lá, trabalhou na empresa, deu tchau para todo mundo, fechou a porta, entrou no carro e foi embora para sua casa. Ele está lá na casa dele, mas ele pode ficar totalmente tranquilo, pode tomar ali sua cervejinha, seu vinho, né? Ele pode, enfim, viajar com seus colegas. Não, a resposta é não, porque ele está de sobreaviso. A qualquer momento, ele pode ser convocado para trabalhar. Legal? Já a prontidão significa que o empregado, ele não está na sua residência. De prontidão, ele fica dentro da própria empresa. Legal? Então, a prontidão é a situação em que ele fica dentro da sua própria empresa, aguardando uma convocação para ir trabalhar. Né? Diante disso, essa é a principal distinção entre sobreaviso e prontidão. Diante disso, nós vamos ler juntos aqui para vermos as outras diferenças entre esses dois institutos. Então, olhem só. Considera-se de sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, reparem, no sobreaviso o empregado fica na sua casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Até aqui, sem novidades. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. Então anotem aí o sobreaviso. O empregado pode ficar de sobreaviso no máximo por 24 horas. Legal? As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Legal? Então, eu vou calcular ali o salário hora normal daquele empregado e vou remunerar o sobreaviso como sendo 1/3 daquele salário. Bacana? Agora, quando a gente fala em prontidão, nos diz o parágrafo 3º que considera-se de prontidão o empregado que fica nas dependências da estrada. Olhem só, esse conceito, né, de ficar na estrada, ele é oriundo lá dos ferroviários. Atualmente, interpreta-se esse vocábulo estrada aqui, como o empregado fica dentro das dependências da empresa, aguardando ordens. Legal? A escala de prontidão será no máximo de 12 horas. Opa! Então, se no sobreaviso é de no máximo 24 horas, na prontidão de no máximo 12 horas. E além disso, as horas de prontidão serão para todos os efeitos contadas à razão de 2/3 do salário hora normal. Tá legal? Então, reparem aqui as 3 principais diferenças entre sobreaviso e prontidão. Sobreaviso, o empregado fica na sua própria residência, a escala máxima é de 24 horas e a remuneração é de 1/3. Já na prontidão, o empregado fica dentro da empresa. Legal? Se ele fica dentro da empresa, a escala de trabalho, né, a duração da prontidão tem que ser menor do que a do sobreaviso. Legal? Então vai ser de 12 horas. E além disso, ele está lá de prontidão, ele não está na sua casa, está lá dentro da empresa. Então a remuneração tem que ser um pouco mais caprichada do que no sobreaviso. Será de 2/3 do salário hora normal. Legal? Vejam como isso pode aparecer em prova. Diz lá nesse primeiro item que o regime de sobreaviso é aplicado exclusivamente aos empregados de ferrovias e do setor elétrico. Isso aqui, amigos, isso aqui está errado. Legal? Isso aqui está errado porque não é exclusivamente. Embora tenha surgido inicialmente aos ferroviários, posteriormente estendido aos empregados do setor elétrico, aos petroleiros, né? Não há essa exclusividade. Há diversas categorias que são atualmente, né, que trabalham ali em regime de sobreaviso. Legal? E o segundo item diz que encontra-se em prontidão o trabalhador que, por determinação do empregador, aguarda em casa o chamado para o serviço. E este item, amigos, também está errado, né? Porque a prontidão ele não fica em casa, ele fica na própria empresa. Tá legal? Então, se nós formos traçar aqui um paralelo entre sobreaviso e prontidão, legal? Um paralelo entre
esses dois institutos, nós vamos ver que o sobreaviso, o empregado fica em casa, na prontidão, ele fica dentro da empresa. A escala máxima do sobreaviso é de 24 horas, ao passo que na prontidão é de apenas 12 horas. Tá legal? E a remuneração é de 1/3 do salário hora normal do sobreaviso, sendo de 2/3 do salário hora normal no caso da prontidão. Tá legal? Agora, amigos, mudando um pouquinho de assunto, é importante nós comentarmos aqui sobre o chamado tempo residual à disposição do empregador. Legal? Tempo residual à disposição do empregador. E esse tempo residual, ele está definido lá no 58, parágrafo 1º. Reparem, nós lemos juntos o 58, parágrafo 2º, que diz respeito ao tempo em itinerário e o tempo de trajeto. Agora nós vamos ler juntos aqui o 58, parágrafo 1º, que diz respeito ao tempo residual à disposição do empregador. Então, olhem só. A CLT diz o seguinte: não serão contadas, não serão descontadas, nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Vejam só, pessoal, o que nós estamos falando? O empregado ele vai ter ali o seu horário de trabalho. Por exemplo, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, que é o exemplo que nós já demos anteriormente. Mas dificilmente o empregado vai chegar todos os dias pontualmente às 8 horas. Dificilmente ele vai sair para o almoço pontualmente ao meio-dia, às 14, ele vai retornar pontualmente, exatamente às 18 horas, ele vai para casa. Dificilmente ele vai ter toda esta pontualidade. Então é natural que no dia a dia das relações de trabalho existam pequenas variações no registro de ponto na jornada efetiva do empregado. Legal? Muitas vezes ele vai chegar ali 8 horas e 3 minutos, muitas vezes ele vai chegar ali 7h58, por exemplo. Legal? Então é natural que existam essas pequenas variações. E o que está nos dizendo aqui a CLT é justamente o limite, a tolerância para essas pequenas variações. Tá legal? Reparem, são dois os limites, são dois esses limites tolerados. Nós temos um limite de 5 minutos a cada registro. Tá legal? E nós temos um outro limite que é o limite diário de 10 minutos, ou seja, no cômputo global daquele dia, as variações não podem exceder de 10 minutos. Legal? Então estes são os dois limites, vamos chamar assim, de tolerância previstos aqui no 58, parágrafo 1º. Legal? Se algum destes dois limites for descumprido, aí aquele descumprimento ele vai gerar reflexos na jornada de trabalho do empregado. Se o empregado, vamos supor, que ele chega ali mais de 5 minutos atrasado, ou seja, ou naquele dia há uma variação em que ele trabalhou 10 minutos a menos, o que vai acontecer? Eu, empregador, posso descontar aquela variação do empregado. Legal? Outro exemplo, o empregado, ele chega 5 minutos mais cedo, ele, enfim, sai lá 20 minutos mais tarde. Se houver extrapolação do limite individual de 5 minutos ou do limite diário de 10 minutos, o empregado, eu tenho que pagar aquela variação que extrapolou o tolerado como hora extra ao empregado. Legal? É por isso que a CLT nos diz que não serão nem descontadas se a variação se der em favor do empregado e nem computadas como hora extra se a variação se der em favor do empregador, essas variações que se encontrarem dentro destes dois limites de tolerância. 5 minutos a cada registro e 10 minutos
ao longo do dia. Tá legal? Então nós temos aqui estes dois limites. Havendo a extrapolação destes requisitos, destes limites, toda essa variação será acrescentada na jornada de trabalho ou será descontada da jornada de trabalho. Nesse sentido, vejam só a seguinte questão de prova. Questão que nos traz praticamente uma transcrição, né, a literalidade do 58 primeiro. Não serão descontadas nem computadas como hora extra as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Está correto. A transcrição do que nós acabamos de ler. Mas o que pode fazer o examinador lá na sua prova, pessoal? Ele pode vir e fazer o seguinte. Ele acaba não trazendo esse trecho final aqui. Legal? E ele acaba colocando já logo aqui, ó. Não serão descontadas nem computadas como hora extra as variações não excedentes de 5 minutos diários. E aí, isso aqui já seria suficiente para a gente considerar errada a assertiva. Legal? Então, são 5 minutos a cada registro, né, individual, ou 10 minutos no cômputo global ali do dia. Vejam só, para que fique bem claro, nós vamos fazer aqui alguns exemplos. Né? Nós vamos trazer aqui alguns exemplos, fazer aqui algumas continhas, para que vocês consigam visualizar muito bem como a gente trata estas pequenas variações, esse tempo residual na prática. Então, olhem só. Vou tentar de novo tirar essa manchinha amarela. Vamos ver se agora ela finalmente sai. Não. Mas olhem só, eu trouxe aqui um cartão de ponto, tá legal? E eu trouxe aqui o registro de ponto, inicialmente aqui desses 3 dias. Terça-feira, quarta e quinta-feira. Olhem só. O horário contratual desse empregado seria das 8 horas da manhã até o meio-dia. Tá legal? E no período da tarde, das 14 às 18 horas. Bacana? Mas na prática, nós sabemos, é natural haver pequenas variações no horário na jornada efetivamente cumprida. Então, nesse sentido, na terça-feira, ele chega aqui, ó, 7h58. Ele chegou 2 minutinhos antes do horário previsto. Tá legal? Na hora de sair para o almoço, ele também bateu o ponto ali, meio-dia e 2 minutos, ou seja, ele acabou trabalhando também 2 minutinhos a mais. Legal? Na volta do almoço, na volta do intervalo, ele chegou 2 minutinhos mais tarde. E no fim do dia, ele acabou ficando 1 minutinho a mais aqui antes de encerrar o seu expediente. Vejam só, se nós formos computar aqui o período, né, a jornada efetiva de trabalho nesse dia, nós vamos ver que foi uma jornada de 8 horas e 3 minutos, não é isso? 2 mais 2, 4, menos 2, 2 mais 1, 3. Então, na terça-feira, o empregado trabalhou ali uma jornada efetiva de 8 horas e 3 minutos. Legal? 8 horas e 3 minutos. Na quarta-feira, ele acabou chegando 5 minutos antes, saindo 2 minutinhos mais tarde aqui para o seu almoço. Legal? Voltou 1 minuto atrasado aqui. Legal? Mas vejam, na hora de sair para casa, ele acabou trabalhando 8 minutinhos a mais, além do seu horário contratual de saída. E nesse caso, ele trabalhou aqui 6 mais 8, 8 horas e 14 minutos. É isso aí? Me ajudem aí com as contas, hein? Então ele trabalhou aqui na quarta-feira 8 horas e 14 minutos. Já na quinta-feira, olhem só, ele chegou 7 minutos antes, ficou 1 minutinho a mais aqui antes de sair para o almoço, voltou 1 minuto antes do que seria esperado, e aqui não houve nenhum tipo de variação no encerramento do expediente na quinta. Então, na prática, ele trabalhou aqui 8 horas e 9 minutos, não é isso? Na quinta-feira. Então, tudo bem. Agora, chega de matemática, chega de conta, né? E vamos aqui aplicar o que nós acabamos de estudar. Nós vimos que, havendo a extrapolação de 5 minutos em um registro, ou de 10 minutos ao longo do dia, a variação deveria ser computada como hora extra ou descontada do empregado. Então, vejam só.
Na terça-feira, reparem aqui que na terça-feira não houve, né? As variações todas foram inferiores a 5 minutos. Tá legal? E além disso, a variação global aqui, ao longo do dia, foi inferior àquele limite de 10 minutos diários. Então, na terça-feira, amigos, estas variações, elas foram irrelevantes. Tá legal? Eu não vou ter que pagar aqui estes 3 minutos como se fosse jornada extraordinária ao empregado. Porque nenhuma das variações, sejam essas individuais, seja a variação aqui ao longo do dia, nenhuma delas extrapolou os limites, né, que nós acabamos de estudar. Agora, na quarta-feira, olhem só, aqui não houve extrapolação, né, ficou dentro do tolerado, nem aqui, nem aqui. Já na hora de encerrar o expediente, ele acabou extrapolando aqueles 5 minutos de tolerância. E, além disso, foi extrapolado também o limite global do dia de 10 minutos. Então, aqui na quarta-feira, vejam, o empregador, ele deverá remunerar estes 14 minutos, como jornada extraordinária. Tá legal? Porque houve variações que extrapolaram o tolerado, 5 a cada registro, 10 ao longo do dia. Bacana? Importante nós comentarmos que existem uma série de interpretações que podem ser feitas aqui quando nós estamos aplicando, né, todos estes conceitos, mas a doutrina majoritária tem interpretado que, havendo a variação, todo esse período extraordinário deve ser computado como jornada extraordinária. Legal? Então, aqui neste caso da quarta-feira, tem sim entendido que os 14 minutos, que é o balanço global do dia, deveriam ser remunerados como hora extra e não apenas os 8 minutos da variação aqui que extrapolou os 5 minutos de tolerância. Tá legal? Bem, na quinta-feira, houve aqui também, extrapolou aqui nesse primeiro registro, né, o limite é de 7 minutos, o empregado acabou chegando 7 minutos antes, então haverá sim também a necessidade de pagar como jornada extraordinária essa variação observada, já que houve uma extrapolação daquela tolerância de 5 minutos. Bacana? Entendido até aqui? Bem, amigos, nós comentamos no início desse bloco que quando o empregado está lá cumprindo ordens ou aguardando ordens, ou enfim, em várias outras situações, aqueles períodos de tempo são computados como à disposição do empregador. Não é verdade? Agora, vejam só, quando o empregado, nós comentamos também, artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, que quando o empregado ele está apenas desempenhando atividades particulares, ou ele está dentro da empresa buscando proteção pessoal, aí seria um outro raciocínio, não é verdade? Então agora, imaginem só aqui na sexta-feira, vou até mudar aqui a cor da nossa caneta, imagine que na sexta-feira o empregado chegou aqui um minutinho mais cedo, saiu aqui um minuto antes também, opa, não quero comprar nada, na hora de voltar do almoço não houve nenhuma variação, mas vejam, na hora de sair aqui, de encerrar o seu expediente, houve uma variação de 20 minutos. Ou seja, deveria encerrar ali às 18 horas e ele encerrou só às 18h20. Mas reparem, ele ficou 20 minutos ao final do expediente não cumprindo ordem, não aguardando ordem. Mas neste último exemplo aqui da sexta-feira, ele ficou lá desempenhando atividades particulares. Se é atividade particular, esses 20 minutos aqui, eles não são computados como jornada extraordinária. Legal? Então aqui a jornada do empregado continua sendo de 8 horas, não havendo necessidade de pagamento desses 20 minutos como hora extra. Legal? Para a gente encerrar aqui esse bloco, nós vamos mudar aqui um pouquinho de assunto e nós vamos comentar com vocês a respeito da jornada padrão ou jornada normal de trabalho. Vejam só, nós sabemos que, dada a grande variedade de segmentos produtivos, cada profissão, cada setor produtivo possui suas próprias peculiaridades. Legal? Mas, não sendo estes casos excepcionais, terá lugar a jornada normal, ou jornada padrão de trabalho, que é a que nós iremos estudar agora.
Legal? Vejam só, essa jornada ela está prevista lá no próprio texto da Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 13, que diz o seguinte: a duração do trabalho normal, jornada normal de trabalho, ela não pode ser superior a 8 horas por dia e também não pode ser superior a 44 horas por semana. Legal? Então essa aqui, amigos, é a jornada normal de trabalho prevista na própria Constituição Federal. Legal? Se nós parássemos a leitura aqui, esta seria a conclusão, a jornada normal de trabalho. Nós sabemos que várias categorias, elas possuem jornadas distintas dessa que nós estamos estudando. Nós temos lá a situação dos bancários, nós temos a situação dos trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento, existe lá a escala 12/36, enfim, há várias outras situações, mas a regra geral é esta jornada aqui, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Legal? Além disso, o próprio Constituinte, ele facultou a compensação de jornadas, a compensação de horários, ou a redução da jornada de trabalho. Legal? Compensação ou redução, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, é possível, nós vamos trazer aqui um exemplo. Vejam só, um exemplo aqui de jornada normal de trabalho. Temos lá o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Bacana. Olhem só, um exemplo de jornada normal de trabalho seria aquele empregado que trabalha 8 horas de segunda a sexta. Legal? E se nós somarmos aqui essas 5 jornadas de 8 horas, daria 40 horas, e ele trabalha mais 4 horinhas lá no sábado, perfazendo o total de 44 horas na semana. Legal? Esse seria aqui um exemplo de jornada normal de trabalho. Mas seria possível tanto reduzir essa jornada, de 44 para 40, de 8 horas diárias para 6 horas diárias, por exemplo. Legal? E seria possível também a compensação dessa jornada. Como é que funciona a compensação, amigos? Eu poderia fazer o seguinte, olha, por empregado não ter que trabalhar aqui no sábado, não vem no sábado ele fica em casa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a ele que trabalhe 48 minutinhos ao longo da semana. 48 minutinhos a mais ali de segunda a sexta. Se eu for fazer as contas, essa jornada semanal continua sendo de 44 horas. Legal? Esse seria aqui um exemplo desta compensação de jornada mencionada aqui no trecho final do inciso 13. Legal? Mas, por hora, grave aí, a jornada normal de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Vez ou outro o examinador tenta confundi-lo, dizendo lá que é de 40 horas semanais. A gente já sabe que isso está errado. Legal? E com isso, amigos, nós encerramos aqui este bloco introdutório a respeito do tema jornada de trabalho. Bem, pessoal, então como esta é a nossa aula demonstrativa, nós vamos encerrar o estudo aqui e ao longo do nosso curso nós iremos estudar esse tema, jornada de trabalho, de modo mais completo. Tá legal? Então nós encerramos aqui por ser a aula demonstrativa. Em aula futura do nosso curso nós vamos trazer os demais vídeos, os demais assuntos, para estudarmos aquela nossa agenda do início da aula de modo bastante completo. De todo modo, espero que você tenha gostado e espero contar com a sua participação neste curso. Um grande abraço e até a próxima.